Está no ar o nosso podcast Evento Resenha, espaço onde experts da área de eventos vão poder falar livremente nesses microfones aqui. Eu sou Daniel Dottori, um dos anfitriões, e ao meu lado, André Nicolau. Isso é uma maravilha fazer parte desse projeto, ao seu lado, ao lado dos nossos convidados, da galera que está comentando. Dani, a gente recebeu já muito comentário, like. Isso faz uma diferença brutal pra gente. O nosso intuito aqui, galera, é dar voz pro pessoal de eventos. Então, quanto mais gente do nosso mercado estiver conectada com a gente, mais a gente vai, né? Cada vez a gente vai mais longe. E para se conectar, como é que faz aqui? É super fácil, ó. É só você se inscrever no nosso canal, segue ali nas nossas redes sociais, @Evento Resenha, curte, compartilha, comenta. Isso é fundamental para o nosso crescimento e para que a gente possa ter vida longa aqui e trazer sempre conteúdos importantes. Isso. Nos comentários, até coloca assim, eu quero ser entrevistado, eu acho que eu tenho muito para falar e colaborar. Todo mundo é bem-vindo aqui, então, por favor, fala o que gostou, o que não gostou. Se convida, que você é nosso convidado. A gente está dando um ralo para trazer convidados de alto nível aqui para a gente, né? Pro programa, para dividir com vocês ideias aí do mundo de eventos. Então, assim, se você conhece alguém, cara, que é alto nível, você mesmo, às vezes fala, cara, eu tô aqui no mercado há muito tempo, tenho que compartilhar, vai ser um prazer te receber. Então, comenta isso que o Dani falou, é super importante. É a nossa gasolina aqui para a gente continuar rolando esse nosso projeto. E hoje tem um convidado absurdo aqui com a gente. Vamos trazer o nosso convidado e depois a gente fala de João Matuque. Aguarde que é uma grande surpresa. João Matuque participa agora efetivamente com a gente. E o nosso convidado, faça as honras, André. Cara, eu faço questão que esse cara é um professor, cara, um parceiraço de House Mix, Ricardo Suzarte, cara, uma lenda aqui. Quando eu falei pra galera que a gente convidou o Suza, o povo, cara, eu tenho certeza que esse episódio é, assim... O Suza, às vezes, tem umas dicas que o cara, assim, ele é um pesquisador, ele vai falar bastante, o cara tá em eventos, o cara vai ver nos detalhes, os meandros, quando a house dá aqueles pepinos e manda o sinal, o áudio voltou, não sabe o que fazer, pode ligar pra esse cara que ele sabe resolver. E o cara é generoso, porque eu vi lá no YouTube dele, cara, tem dicas lá, você vai lá, uns tretinha, cara, que ninguém sabe como resolver, o cara resolve e grava um vídeo. Aí, galera, ó, faz assim, aperta esse botão aqui, e o povo lá fica feliz demais. Então, Suza, pô, prazer te conhecer, tá do lado de você da House, ter trampado com você, valeu por essa sua generosidade, brodagem com a galera. E, cara, se apresenta aí, quem que é você, o que você faz de trampo, pra quem não te conhece aí. Primeiramente, Nós, mano. muito boa tarde, nós estamos gravando na tarde aqui em São Paulo, você que está nos assistindo aí em qualquer horário, muito bom dia, boa madrugada e vamos nessa. A primeira coisa que eu quero fazer, que eu quero dizer aqui, olhando para as câmeras, é não acredite no Nicolau, ele fala de uma forma que convence muito bem, tá? Ele me convenceu a fazer o podcast. O Nicolau, cara, para de falar essas coisas porque as pessoas vão acreditar, velho. Galera, sabe que é verdade? Você vai ter comentário aqui da galera falando, você vai verdade, ver. é verdade. Cara, que honra estar aqui com vocês essa tarde, né? Esse dia maravilhoso aqui de gravação. E começa dizendo aí, cara, o que você faz? Pra quem não te conhece, qual que é o trampo que você faz? Claro, eu quero antes só, cara, dizer que é uma honra dividir a house contigo, ser dirigido por você. A gente já fez inúmeros eventos juntos aí e eu posso já aqui adiantar aquela pergunta que você faz lá atrás, quem é o profissional que você indica? André Nicolau. Ô, louco. Certeza, certeza. Foda, Pô, o cara é trazer monstro. os amigos é isso, cara. Indico sem sombra de dúvida. Suza, a gente nunca trabalhou junto, você pode me indicar também? Opa, cara, também, ó, Obrigado. as mídias sociais servem para isso, para tipo aproximar aquelas pessoas que você nunca teve contato. Tá vendo? Eu te sigo lá no Instagram e eu sei que você também é de altíssimo nível, hein? É então, verdade, cara. também indico, Validado. Daniel. Agora, o nosso tema hoje aqui é o seguinte, o que faz uma live ser especial? Agora vamos então ao assunto. Primeiramente aí, Ricardo Suzarte, trabalho com evento, né? Aí nessa área audiovisual desde 2009. Antes disso, eu trabalhava com informática, montagem, manutenção, redes, essa parada. E aí um dia eu visitei uma house, fui picado ali pelo mosquitinho do audiovisual e abandonei. Abandonei não, porque a gente nunca abandona, né? A gente está aí numa área que, querendo ou não, a gente tem esse contato diário também com TI, com computadores, redes. Mas desde 2009 que eu comecei ali a operar áudio, então eu comecei no audiovisual com áudio. Operei muitas mesas de som analógica, mesas de som digitais
E ao mesmo tempo que eu operava essas mesas de som, na verdade em 2008 eu comecei a operar mesa de som em uma igreja. Aí em 2009 eu entrei na área audiovisual como assistente técnico, e aí eu fiquei 5 anos nessa empresa que eu entrei, uma puta escola, uma baita escola, e lá eu comecei então essa minha jornada, né? Eu estava como assistente, entrei como assistente e passei então pelos cargos de júnior, pleno, sênior e saí de lá como supervisor em 2013. E a partir daí, então, eu comecei a entrar nesse nosso mercado de eventos mesmo, freela, viajando, viajei o Brasil inteiro fazendo também várias Que lives. serviço que você vende hoje? Assim, quando a galera te Hoje, chama, o que que mais você é live, requisitado? Live. essa parte mesmo de transmissão ao vivo, né? Porque a gente estava até conversando nos bastidores aqui, o que pega muito é essa questão de as pessoas não sabem o que contratar e sempre vêm com a ideia de livezinha. Ricardo, quero contratar você para você me entregar ali uma live. É algo simples, é uma livezinha. Cara, Então, o isso, meu trabalho hoje é isso, é desmistificar isso. A gente não vende livezinha, a gente vende solução. não, isso que você está falando é muito bacana, acho que é um assunto muito legal para a gente abordar, né? Quando veio esse universo da pandemia, de repente o universo das lives ganhou uma força. Ela já existia antes, já eram feitas lives, mas ela se difundiu muito mais em função da pandemia. E eu acredito que você escutou muito no começo, fala assim, cara, não, o que eu preciso é a livezinha, assim, não, é uma transmissão, a gente conecta o pessoal no Zoom, mas eu estou um pouco inseguro aqui se vai dar certo ou não, mas é um Zoom, é só transmitir o Zoom. Como é que você conseguiu colocar na cabeça das pessoas a ideia de que uma reunião do Zoom não é uma live e quais são as diferenças, né, para você entender? O que você quer é este produto, não é uma reunião do Zoom aquilo que você quer. Como é que você conseguiu transformar o pensamento das pessoas para entenderem o que é uma live e não uma livezinha? Excelente pergunta, meu caro. Como eu te falei, eu trabalho então com live mesmo. Eu falei aí a minha jornada, né, que eu comecei no áudio, depois eu já fui ali para os mundos dos eventos, mas eu esqueci de um detalhe muito importante que soma muito aos nossos tempos atuais, que é eu já atuo nesse mundo de live desde quando eu entrei lá em 2009 como assistente. Então, essa estrutura de câmera, de corte, de streaming, pô, eu sou da velha guarda, lá de 2009. Então, eu entrei aqui, né, nessa era de pandemia, né, de, pô, live, 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 eu já entrei sabendo o que eu estava fazendo. Eu conheço um monte de técnicos que são frutos da pandemia. São técnicos magníficos também, amigos, inclusive, mas eu venho de antes. Então, quando eu cheguei na pandemia, que o cliente me contratava e falava, Ricardo, não podemos estar juntos no mesmo local. Eu preciso que as minhas contribuições, os meus apresentadores, eles entram remotamente. Eu já fazia isso desde 2018, que eu já coloco pessoas via Skype dentro do VMix, dentro do Wirecast, dentro de outros softwares, e eu subo essas lives. Então, no começo da pandemia, eu fui muito acionado por já ter experiência nesse assunto e ajudar essa galera nova que estava chegando, que é Solucionar problema, né? exatamente, que é algo muito complexo. Então, o André tipo, até falou, né, que tem alguns videozinhos meus lá. A maioria, ou se não todos os vídeos meus que tem lá, são vídeos que eu falo para alguém. Cara, então, ó, faz isso que eu estou ajudando alguém. Aí eu achei aquele vídeo magnífico, ou tem um número recorrente de perguntas, de dúvidas, como que eu faço isso? Eu resolvi postar no YouTube, mandei para a galera e ajudou uma galera. Cara, você me deu uma curiosidade aqui, eu acho que eu nunca perguntei. Você falou do Skype, né? A gente usa o Zoom, usa o Teams, usa o próprio VMix Call, não sei se está em desuso hoje. Qual que é a tua opinião sobre todas essas ferramentas? E se for para indicar uma, se daria para falar, essa aqui é a mais segura? Tem alguma? Te respondendo de trás para frente, eu te indico de olhos fechados o Zoom. Zoom. O Zoom hoje é o que mais entrega Para trazer participação remota. exatamente de participação remota, de bandwidth, né, que é aquela parte de assim de rota, de link, de servidor. O Zoom hoje é o maior. Cara, você falou de. Eu acho que vale a pena aqui também a gente usar esse espaço para explicar, às vezes, alguns conceitos. Tem algumas lives que a gente faz que, quando a conexão fica meio ruinzinha, ela vai deixar o áudio, talvez, um pouquinho mais compactado, ou o vídeo. Você pode dar uma breve passadinha por esse assunto de o que ela vai
cada uma das ferramentas, ou as mais usadas, o que, que ela vai tirar para continuar rolando a transmissão? O que ela vai diminuir de qualidade? Claro. Falando sobre softwares, né, o que a gente mais tem hoje de qualidade é o Zoom. O Zoom ele entrega uma qualidade muito boa porque ele tem esse servidor. E agora, te respondendo no que, né, tipo, no que diz respeito a isso, parte de qualidade ali, os outros softwares, quando você pega, por exemplo, um VMix Call, um Google, um Google Teams lá, Meet, um Teams, Google Meet. são softwares muito, assim, muito robustos, né? Então, por exemplo, só para poder fazer um overview. A minha lista é Zoom, Teams, Google, Zoom, Teams, Skype, Google e o último é o VMix Call, que é o que mais compacta áudio, é o que mais deixa a imagem lavada. Não é somente pela o nível de qualidade da conexão da pessoa. Não é porque você está lá na sua casa com a internet de 600 mega e eu aqui no estúdio com a internet de 600 que a gente vai ter uma comunicação legal entre ambas as partes, ambas as pontes, porque isso é um mito. Né? O que mais aconteceu na pandemia foi ouvir. Não, é que a minha internet aqui em casa é absurda. A sua internet no estúdio também é absurdo. Então, pô, por que que tá ruim? Porque o áudio tá... Porque existe uma coisa chamada rota, que é o caminho que o vídeo e o áudio, né? O áudio e o vídeo faz para poder sair da sua casa, chegar no servidor, do servidor ir para outra ponta para chegar no estúdio. Isso é rota. Então, no auge da pandemia, a gente estava com todas as rotas de servidores mundo afora entupida. Então você falava, cara, eu tenho uma Ferrari. Mas aí você Mas não tem pegava a sua estrada, né? Ferrari e colocava na Marginal Tietê 5 horas da tarde. Então, explicando o que é Muito rota, bom, seria isso. senão- E isso que o Suza está falando é muito bacana porque teve um momento quando todo mundo migrou para fazer as lives e todo mundo achava que as soluções eram fáceis, né? Chegar e falar assim, cara, mas é só uma transmissão. É o que você falou, a minha internet é boa, a tua é boa, por que não rola, né? Ah, eu faço um vídeo aqui no meu celular, a imagem é tão boa, por que que a imagem ali não está tão legal? Então é bacana esses pontos todos que você está trazendo, porque o teu olhar é um olhar muito abrangente, quando a gente fala dessa visão 360, que a gente sempre busca, sobre qual que é a jornada inteira para chegar na entrega. Exatamente. Porque o cliente, muitas vezes, ele só olha a entrega, mas ele não sabe tudo isso. Então, é muito bacana poder aprofundar, né, o que é essa rota, o que essa ferramenta te entrega, qual Acho que é a a gente solução. podia até por né? esse caminho, e é uma dúvida que eu tenho também de... você é contratado às vezes como operador de VMix e tal, mas você também tem uma empresa que presta o serviço da live como um todo. Tenho. Faz uma geração do que é, o que você leva lá, o que você põe dentro da van para E até complementando um pouco, André, se me permite, assim, como você também consegue chegar para um determinado cliente e falar, você está pedindo isso, mas o que você precisa é isso. Ah, você está me pedindo isso? Não, você não precisa isso tudo. É isso. Boa, então, já que você deu essa... Dá essa aula aí pra entrada, gente. Já que você deu, descansar aqui, já ó, que você deu pra essa entrada aí, a primeira coisa que eu quero fazer é aquele jabazinho Traz. mínimo, né? Suzarte Produções, minha empresa. Atendi vários clientes aí na pandemia, clientes grandes, né? Então, hoje eu tenho já ali uma estrutura física que eu consigo atender lives de até sei lá, comecinho ali de grandes portes. Aquelas super lives de grandes portes, ainda não, porque depende de estruturas muito maiores, mas uma live média, O que é uma live média? Uma live média seria, até 8 câmeras, grua. É uma live média. Que pode ser enorme para muita gente, né? Lembrando que a gente está falando para o Brasil, a gente está de São Paulo. 8 câmeras, uma grua, um estúdio. Não, né? é que o André, ele fez ali no começo, na minha apresentação, e falou que eu sou conhecido no mercado e tal, mas nós conhecemos pessoas no mercado, também na minha área de streaming, de captação, que eu tenho, assim, um baita respeito, sabe? São pessoas que entregam lives acima de 20 câmeras, né? Então, eu respeito que para lives maiores tem essas pessoas. E só para comparar, Lives tem às vezes menores eu transmissões faço. de futebol que são feitas com 16 câmeras e são gigantescas. Né? Sim. Então, só para a galera tentar dimensionar com Exatamente. que eles Live vêm. session também, né? Existe aí até um amigo nosso. Posso... Traz todo eu acho que eu vou mundo. falar aqui. Claro, pô. Felipe Lemes, né? Zebrão. Pô, o Zebrão, ele é um cara que vale a pena estar aqui também nesse podcast. Tá convidado o Zebrão. Aliás, Puta cara. Zebrone, escola aqui, que ele é um cara de grandes produções. Ele faz muita coisa na área de show, do gospel, não só gospel, mas show em geral, que é acima de 20 câmeras, grua,
trilho, Sabe entrega uma em coisa, 4K, eu vou te interromper 8K. para falar uma coisa bem importante, que já não é o primeiro convidado que faz isso. Apesar do nosso mercado ser um mercado não tão claras as coisas, não tão institucionalizado, é muito bonito como as pessoas que sentam aqui, trocam ideia, como tem respeito pelos pares, né? Isso aconteceu aqui, e teve um colega seu que a gente também está aqui nos bastidores, vou apresentar ele agora, que também tem você como um baita cara, que é o Matuque. Matuque, manda uma mensagem, um salve aí pro seu Suzarte. Falou que... Conta um pouquinho aí de onde você conheceu esse cara. Fala, Suzarte. É bonito, que cara. massa. A gente tá muito Aqui, chique. ó, o estúdio tá muito chique, meu. Essa aqui é minha control room. Então, Suzarte eu conheci no começo das lives, né? A gente fez, acho que a primeira live corporativa do Brasil. Foi uma coisa muito importante, né? E eu lembro que o Suzarte, trocou muita informação comigo, me deu super aula, assim, de VMix, que hoje é um dos meus carros-chefe, assim, tipo, me apaixonei por esse software e o mundo de transmissão, assim, hoje é o meu ganha-pão, cara. Eu tenho muito a agradecer o Suzarte, cara. Ai, que bonito. É isso aí, Matuque. Boa demais. Dois Suzarte. O Isso é Matucão maravilhoso. falou do VMix. Cabe aqui mais um spoilerzão aqui. E voltar a responder aquela pergunta gigante que Boa. a gente Tinha uma, fez. Eu E põe acabei. nela aí sobre o VMix. Boa. O que o VMix faz também? Cara, vamos lá então. Então, continuando, que eu falei que eu tenho uns caras que são referências que fazem lives grandes. Eu faço lives médias. A minha empresa faz lives médias hoje. E aí é isso. A minha empresa entrega essa solução de fazer live, de entregar uma contribuição remota, né? Eu também dou consultoria e ajudo outros parceiros, né, a fazer ali, a descomplexar, vamos usar essa palavra, que eu nem sei se existe, descomplexar ali essa parte de fazer remoto, fazer lives e tal. E aí, a minha empresa hoje, quando eu sou acionado por uma agência, por um cliente, a primeira coisa que eu faço é aquela reunião de briefing, para entender o que o cliente quer. Porque, cara, tem uma coisa que eu obtive lá em 2009 que eu trago comigo até hoje. Não sei se a gente já conversou sobre isso, mas eu falo isso para vários parceiros, que não é só mais uma live, não é somente mais um eventinho, não é isso, é o sonho do cliente. Então, cara, eu levo isso muito a sério, assim, quando algum cliente me chama para poder atendê-lo nessa questão de live, de remoto e tal, a primeira coisa que eu faço é tentar entender o sonho dele. É chegar lá, sabe, quando ele tá ali dormindo, você chega na porta e bate no sonho dele, e fala, ô, deixa eu entrar no seu sonho aí e tal, me explica um pouco mais. Aí eu começo a entender a viagem do cliente, o que ele quer, quantas câmeras, o que ele quer contar de história para o cliente. Porque o que a gente faz é somente ser uma ferramenta de contação de história. A partir desse momento que a gente entende o que é necessário para contar a história, aí a gente começa a pensar em equipamentos e equipe. Né? Então, a quantidade de câmeras, se vai ter A movimento. livezinha começa a ganhar forma de live, exatamente, né? Exatamente. Porque no começo é sempre livezinha e aí quando você vai ver o sonho é sempre diferente Sim, daquilo. exatamente. Né? Então, eu, agora com esses anos de experiência aí que a pandemia me deu e também antes da pandemia, a gente ia muitas vezes ali na emoção, na impulsão. Não, vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar. Aí você não entendia nada do que o cliente queria, você não entendia, você não alinhava as expectativas do cliente com as suas expectativas. E aí, cara, um dos dois saía frustrado. Ou você que deu o seu melhor e cobrou um valor ali... inadequado. Exatamente, né? Ou o cliente saía porque você não tinha condições de entregar o que ele queria. Então, com isso, a gente faz reunião de briefing, entende o sonho do cliente e oferece a solução, a ferramenta para entregar aquele sonho. E isso que o Suza está falando, eu acho que é muito bacana. Eu acho que a gente... Acho que eu me coloco, acho que no mesmo lugar, você também, acho que o Matuque também, o evento ele tem que ser único, né? Então, para aquela pessoa, por mais que a gente viva o mundo do evento toda semana, todos os dias, a gente respire isso, para aquele cliente, aquele evento pode ser o único no ano ou o único no semestre. Então, tem uma importância muito grande. Sim. E o próprio nome diz, é um evento, é um acontecimento. Então, a gente tem que entender as necessidades para entregar a expectativa dele e com a nossa expertise, com o nosso conhecimento, a gente poder somar alguma coisa para que ele ainda saia falando, cara, era isso que eu queria, você entendeu e você ainda
somou, né? Então, alinhar as expectativas é fundamental, porque senão Sim. você faz aquilo que você acha que é bacana, mas não é o que ele acha bacana, né? Exatamente. Exatamente. E aí, continuando a sua pergunta que você fez sobre o VMix, VMix. cara, o VMix para mim hoje é o carro-chefe. Passa um geralzão do que ele pode entregar aí. Cara, antes de falar do VMix, eu preciso falar um pouco da história que veio. Eu sei que eu tô a milhão aqui no time. Manda, Não, cara. Estamos cara, aproveitando mas- cada segundo aqui. Mas, ó, eu iniciei o streaming lá atrás com código-fonte. Não tinha interface gráfica, né? A gente fazia ali a parte de programação de plugin, FFmpeg. A gente utilizava na época o Flash Live MIDI Encoder, que era um Ele tá olhando um pra mim como se eu software. fizesse ideia do que é isso. Mas cara. eu Tô olho com cara de assustado. coerência. Ele olha pra mim, eu faço assim. Eu tô Pô, aprendendo. claro, Caramba, não, pô, eu lembro. Ó, Olha aí, Matuque. nem Matuque, Tá nem maluco, Matuque pô? fez cara de que conhece. Não, mas eu posso te falar uma coisa? Que bom que vocês não conhecem isso hoje. Que bom que vocês já conhecem hoje o que entrega a experiência do usuário da melhor forma possível, que é o VMix, que é a TriCaster, que é softwares que facilita a vida do diretor. Porque eu conto essas histórias lá da onde eu vim para justamente explicar o quão bom é tipo, esse avanço de tecnologia, o quanto que isso ajuda, que isso facilita, sabe? Então, eu comecei lá atrás, nos perrengues mesmo, de ter que fazer uma live com uma única qualidade em 360 ou 240p. Né? Hoje a gente faz 4K, 6K, 8K. É muita diferença. Então a gente começou lá atrás com Flash Live MIDI Encoder, Windows, Microsoft, Windows MIDI Encoder, depois a atualização para Microsoft Express Encoder, softwares que vieram, tudo são filhos ali do VMix, netos, bisnetos que vieram antecedendo ali. Aí depois veio o Wirecast, veio tipo a TriCaster e tal, e em 2015 eu tive acesso ao VMix. E aí eu virei, então, a testemunha de VMix. Hoje eu bato nas portas das pessoas domingo de Você manhã. quer um VMix? Eu Você bato- está precisando de um VMix? Desde então, eu todo dia, todo domingo de manhã eu Mas o saio. que faz de tão bom, Cara, o VMix ele é uma plataforma desenvolvida na Austrália pelo Studio Coast, pelo Tim, um cara que teve uma visão ampla de falar, eu não preciso ter computadores e computadores de linha de programação, de corte, não preciso ter mesas e mesas de corte, eu posso fazer tudo isso no VMix. Então, o VMix hoje ele é um software tipo assim, de mixagem, ele tem ali a parte de câmera, né, de input, output, de corte, de overlay. Então, hoje você faz uma edição em tempo real com o VMix, e mais que isso, você consegue ter inúmeras assim, possibilidades de in-out, de entrada e saída, através do VMix. O VMix veio para assim, nos ajudar muito, ao ponto que em 2019, quando eu estava fazendo futebol para uma produtora, recebemos lá assim, pessoas da Record, da Globo, da Band, para entender o que era VMix, só para você ver. Tava eu um dia lá operando VMix, chega o cara e fala, esse aqui é o chefe de operação do SBT. Porque o VMix é usado nas emissoras grandes Até também. então não era. Ah. Até 2019, o pessoal já passou a conhecer. Aí, quando chega esse tipo de softwares, tipo nesse mundo assim de broadcast de TV, as pessoas já olham com um pouco de preconceito, porque em Mas TV, ele chegou antes em eventos, então, chegou pelas antes, lives? Chegou antes. Eu Olha aí, faço, cara. eu opero assim o VMix em live desde 2016, né? Desde 2016, que até então eu usava o Wirecast, que é um outro software também. E aí o Wirecast é muito pesado, você não consegue fazer nem um quarto do que o VMix entrega nele. Porque eu E falei aí- com muita gente de TV, a galera fala que usa tudo VMix. Eu achei que já tivesse... Não, em É TV que a partir ele do momento começou- que ele entrou na TV, ele ganhou muita força, né? Acho que por tudo isso que o Souza está falando, dessas facilidades de in, out, de entrega. Exatamente. Em TV, cara, como eu tenho um pouco assim, de contato com o pessoal de TV, ele foi aceito mesmo com um pouco menos assim de preconceito, porque ele roda em Windows só. A plataforma Windows, por si só, já tem uma certa tipo, resistência, né, assim, nesse mercado broadcast. Então, ele só começou a ser ativo mesmo em TV em meados de 2019, 2020, quando o Recente pessoal pra começou a conhecer. Assim, tem aquelas TVs do interior, né, lá do Nordeste, que já uso já faz um tempo, mas
nas grandes mesmo, de 2019 para cá. E alguém que quer entrar nesse mercado, ou seja operando VMix, ou trabalhando com lives, qual que seria um caminho que você indica, assim, cara? Ou para aprender mesmo softwares, dá para aprender hoje na internet mesmo? Ou tem algum curso? Ou vai estagiar lá na Suzarte Ou vai para Produções. produções? Cara, é isso. Você só consegue ter o pleno assim, conhecimento se você tiver imerso. Então, a minha dica hoje se você que está aí, né, nos assistindo, quer começar com live, com transmissão, entre dentro do VMix. O VMix ele te entrega ali uma versão Pro, né, de 60 dias que você pode baixar e você tem acesso a todas as aplicações de forma gratuita e sem restrição. Então faz o download, começa a mexer, estuda muito, porque o que eu falo hoje tem muitas pessoas que tipo na pandemia foram obrigadas a aprender ali o VMix porque é o que estava dando grana. Só que, ok, isso é muito válido, eu ajudei uma galera e continuo ajudando e tenho o maior prazer nisso. Mas não, tipo, não para, sabe? Não é só você apertar botão. Você tem que saber o porquê está apertando o botão. Então, entenda o conceito ali de corte de câmera, de DTV. O Zico esteve aqui com vocês, eu até assisti. Ele falou, inclusive, de um livro, né, que explica ali sobre enquadramentos, detalhes e tal. Vai atrás disso, se aprofunda nisso, porque é muito mais do que apertar botão, sabe? Tem que ter um pouco mais mesmo de viagem técnica ali no rolê. Eu quero trazer uma pergunta agora aqui, porque é evidente que o Suza ele conhece esse universo que virou popular durante a pandemia das lives antes de ser tão popular. E a minha pergunta é a seguinte: você já fazia parte, as lives já eram parte da sua vida, ganharam mais intensidade quando a gente chegou na pandemia e agora a gente já não está mais nesse momento de pandemia, mas as lives continuam fazendo parte dos eventos corporativos e muitas vezes os eventos são híbridos, né? Você tem uma plateia e você tem a live ali. Como é que você vê esse momento agora? Se a live ela continua ganhando força, ganhando importância, ganhando crescimento, ou como você consegue associar o presencial com as lives? Como é que você vê? Teve um certo crescimento dessa demanda, não teve? Sim, teve demais, né? Se for falar ali em porcentagem, eu falo muito mais que em porcentagem, eu falo em anos. A gente evoluiu aí 10 anos fácil na pandemia, no que diz respeito a lives, a entrega, a 3D, essas coisas mais avançadas, assim. E então, né, foi ali o pico e agora meio que, assim, tipo, decaiu um pouco esse pico. E eu acho super justo isso. Aos amigos que têm empresas aí de streaming, não fiquem tristes comigo, mas eu particularmente prefiro muito mais o calor do evento presencial. Ainda que tem vários clientes que eles tiram ali a parte de transmissão simultânea também, que Sim. nós somos o responsável. O que seria isso, a transmissão simultânea? É você fazer o corte de câmera e passar ali no telão de LED. Ou às vezes o cliente tipo, aluga duas salas. Então, a sala 1 é a sala onde está rolando a plenária. A sala 2 é uma sala de backup ou enfim, de backup ali que tem mais um grupo de pessoas assistindo. Para essa pessoa assistir, tem que ter alguém cortando câmera e mandando um sinal lá para dentro. Isso quem faz também somos nós. Então, eu acho que essa emoção do presencial, ela soma demais, sabe? Tipo, a gente fez muitas lives na pandemia e tinha a coisa da emoção, tinha, óbvio, né? Mas, cara, é muito mais frio, sabe? É um negócio mais gelado ali. Então, o que eu acho agora que o mercado vai continuar é ter essa, tipo, emoção mesmo ali do presencial e, ao mesmo tempo, utilizando o custo-benefício, por exemplo, da live, onde eu posso trazer um cara do Japão ao vivo, sem precisar o cara estar aqui. Então, Eu acho que esse é o grande benefício, né, que a gente pode trazer dessa experiência. Muitas vezes era impossível você trazer. E você teve no evento agora há pouco que teve uma participação de alguém de fora, não Você teve? tá me stalkeando, meu? Não, eu sou seu fã. Opa, tá. E você falou assim, pô, olha que bacana, a gente pôde ter essa pessoa aqui participando, que isso jamais seria... Suza tava junto. Tava junto? Miyakoto? puto evento. Ah, Eu vi então. o Zicão falando aqui. Eu que fiz a parte de Pô, eu streaming falei lá. sem saber que Ah, era Suza. cara. E isso é muito bacana, porque você fala assim, jamais eu ia pensar em trazer um cara como Miyakoto ou Moçambique, outra pessoa assim. Você fala, cara, a gente pode trazer pessoas de qualquer lugar, a qualquer momento, sem ter que
trazer uma passagem, um hotel, Sim. seja o que for, e você ter aquela pessoa ali enriquecendo o lugar, né? Então não, é esse muito bacana paradigma foi isso. quebrado, né, da questão da Verdade. distância. Isso é um ganho eterno, né, para o mercado. E antes era impossível, né? Você fala, não, se o cara não vai estar aqui ao vivo, não faz sentido. Sim. E começou a fazer sentido, falando, não, ele pode estar ali, ele pode estar inteiramente integrado com aquelas pessoas e tem todo esse conhecimento que você trouxe, né? De você se apropriar dessa tecnologia, conseguir inserir ela dentro do que é o ao vivo e fazer com que isso faça parte desse acontecimento. Exatamente. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Lá atrás a gente falou sobre qual software que a gente mais usa hoje. Eu falei o Do Zoom. Zoom, é. Eu falei o Zoom no que diz respeito a usuário avançado, que somos nós, que estamos na house, com um usuário júnior ali, Aham. ou um usuário Usuário caseiro convencional. ali, Exatamente. Isso aí é o Zoom, tá? Quando a gente fala de estúdio para estúdio, né, algo assim mais Entre tipo prós, né? B2B, exatamente, aí a gente utiliza algo chamado SRT, que é um protocolo de transmissão ao vivo que a gente utiliza, porque aí a gente garante mais qualidade. O SRT a gente faz uma entrega em tempo real, com 200 milissegundos de delay, ou seja, menos de um segundo, e a gente consegue entregar numa qualidade absurda ali. Eu fiz, inclusive, até o Mundial de Clubes lá do Cazé TV, Legal. e aí eu fiz por uma outra produtora, eu fui freela lá, né? E aí lá a gente utilizou, então, o SRT para poder Você receber acha o que, ó, sinal. você que manja bastante VMix, todos os recursos lá foram bem utilizados? Já, por exemplo, realidade aumentada, né, cara? Que a gente usou bastante, colocar um cenário com chroma key. A galera já estressou bastante ou tem alguma coisa ainda que você fala, putz, tem features novas saindo, coisas novas ou não? O universo está meio definidão Já por tá meio enquanto. definidão. Quando diz respeito a VMix, já tá. É Já- isso, é é. aquilo que ele consegue entregar. Tá. Aí, se você quiser ir mais além, e aí você ser disruptivo mesmo, em viajar em 3D, Sim. IA, RA, essas coisas, aí existem outros softwares, né? O Unreal Engine, o Aximetry, o Zero Density, o XR Disguise. Todos esses softwares que eu falei são softwares de, de produção tipo em 3D, sabe? Então ele vai te entregar ali um baita de um estúdio 3D, que pode entrar um carro ali e tal. Essas coisas eu cheguei a estudar também, eu entendo um pouco, consigo falar sobre, mas não sou expert. Então eu não tenho a expertise de fazer uma entrega 100% nisso. Conheço quem faz, quando eu preciso, eu o contrato e Boa. consigo entregar, mas não sou expert de... E na sua equipe, quem que tem hoje? Vai para uma live básica, médio porte, 5 câmeras. Quem que você leva aí? Eu levo geralmente um técnico de VMix, porque quando eu fecho com a minha empresa, aí eu não opero, né? Eu fico mais ali fazendo atendimento, fazendo uma direção técnica. Responsa pro cara, hein? Eu coloco... Cara aqui no ombro, Suzarte aqui. Quem está supervisionando o seu trabalho? É ele aí e tal. Eu não sei se ele manja muito e tal. Não, os caras que trabalham comigo sabem que eu sou super de boa, eu tento interferir o quanto menos assim, porque eu sei quanto que é a pressão ali, né? Apesar que é algo que eu gosto de lidar, a pressão é algo que eu faço com tesão mesmo, mas quando eu tô ali meio que dirigindo, também já trabalhei com você nessa... Em direção. Exatamente, Exato. então eu sou bem tranquilo. Então eu levo um cara de VMix, levo um assistente e o número X de câmeras lá, de cinegrafistas. Tá. Então, são 5 câmeras com tipo assim, tipo operadores, Então eu levo 5 cinegrafistas, 4, 3, e levo sempre um assistente comigo também. Se for ter Zoom, também eu levo um técnico de Zoom, um atendente de Zoom. Aí é muito mesmo do workflow do evento ali. E como você se atualiza na carreira? Porque agora, beleza, agora pode ser que o streaming dê uma caidinha, evento presencial, no presencial você contou um pouquinho o que dá para fazer, mas você planeja a tua empresa para 5 anos? Como que você faz a parte mais mercado, no sentido de conseguir novos trabalhos, administrar o fluxo, sabendo que tem meses que tem uma demanda menor, uma demanda maior? Como que é esse processo mais... Porque você, além de um técnico, você é um empresário, você é um cara que Sim. faz gestão de gente, de orçamento, de fluxo, de atendimento. Como que é essa sua vida meio Suzarte empresário? Assim, Vou abrir meu coração para Traz, vocês. cara. Cara, eu, nesses meus tempos livres, assim, eu estudo muito a parte técnica, sabe? Novidades e tal, essas Estuda partes onde? técnicas Fica o mesmo. quê? Em Caçando casa, YouTubão caçando ali? YouTubão, fóruns gringos. Como o Matuque mesmo já falou, né? Fóruns mergulha no gringos, YouTube. ou YouTube. É diferencial dos caras que saem ali só de ganhar o cachê e receber o dia para casa, né? Eu participo Essa de uns grupos curiosidade. também aqui do WhatsApp que tem uns caras cascas grossas, tipo, inclusive de TV,
Então, também eu estudo muito essa questão também de trazer a TV para o evento, essa questão mais assim de broadcast, que foi o que a gente fez lá no Mia Couto, de fazer ali um Roda Viva, entregar para o YouTube, sacou? Eu sempre estou atrás disso, meio que buscando esse conhecimento. Agora, essa parte de Ricardo, empreendedor, administrativo, Esse. financeiro, planner, cara, eu confesso que é a minha dor, velho. A minha dor Mas aí hoje. porque você tem que dar tempo para desenvolver esses outros lados. Aí você Sim. tá curioso lá na técnica do E negócio, focado, É, e né? às vezes não em tá estudando conhecer fluxo de mais. caixa, né? Sim, exatamente. Eu confesso que a minha dor, eu estudo, mas não estudo ainda o quanto que eu deveria estudar. Eu tenho ali as pessoas que me ajudam, né? Tem a minha contadora também que me dá uma força ali também no administrativo. Tem o pessoal ali que me ajuda. Faço a parte de orçamento e tal, aí pego uma dica com um brother, uma dica com outro. Mas abrindo meu coração para vocês, ainda essa parte é a minha dor, é a dor da minha empresa que está sendo desenvolvida e que eu acredito aí que até o final do ano eu consigo pôr ali a casa em ordem. Mas esse reconhecimento é a melhor situação para você dar um passo adiante, né? Sim, Quando você não consegue enxergar onde estão as suas dores, é onde você vai tropeçar. Mas o fato de você olhar para isso é o que faz com que você fale, "Putz, eu preciso melhorar essa parte aqui, sim, ter esse entendimento, até mesmo a humildade de chegar e falar, putz, eu preciso de alguém me auxiliando, alguém fazendo isso, até para você poder seguir desenvolvendo aquilo que é o seu E, forte, né? abrindo espaço, que quanto mais a empresa do SUSART se desenvolve, tem mais clientes, cresce, mais gente ele traz, né, cara? sim, Traz mais profissionais, né? Abre o mercado, evolui o mercado. Então esse processo não tem nada, nenhum problema uma pessoa ser um operador a vida inteira. sim, Maravilhoso, né? Muito legal. Mas é importante que algumas sigam essa trilha de, opa, agora eu vou empreender, né? Vou abrir, E porque até é trazer um uma... caminho de muita gente que é fornecedor grande, né? E até trazer uma pergunta aqui, como é que você vê, ou aonde você vê as possibilidades de fortalecimento, não só da sua empresa, mas de empresas como a sua no mercado? é, meio que falando da minha diretamente, eu já tenho mais ou menos ali, tipo, meio que um plano traçado, né? Como técnico mesmo, esse eu acredito que seja o último ano. Não que eu queira fechar portas pro ano que vem, pelo amor de Deus, não é isso. Mas operar como freela mesmo no dia a dia, como técnico de VMix, isso me rouba um tempo absurdo, assim. Então, às vezes, que seria um tempo ali de estar fazendo o orçamento, de estar estudando o planner da empresa, ali a parte de estratégia, e eu estou operando. Então, isso daí eu queria já ter finalizado esse ano, mas não consegui ainda. Tenho como plano até dezembro, até, sei lá, final de dezembro, tá operando como técnico, e a partir do ano que vem, aí sim eu vou começar a reverter, a virar esse jogo, e aí sim ser mais um Mais empresário e gestor menos empresário. técnico. É isso. Exatamente. Exato. Muito bom. E aí a sua pergunta que você falou sobre outras empresas, desculpa? Não, como fortalecer, né? Porque assim, você é um fornecedor. Sim, Como dentro desse mercado que tem todas essas transições, né? De o momento de live foi muito forte, agora ele parece que tem menos força, mas eu não acho que tem menos força. Eu acho que acho que os eventos vão caminhar para serem muito mais híbridos do que sempre, do que antes. Eu acho que sempre vão contar com, não, vamos colocar aqui uma transmissão, porque a gente tem muita gente que não pode vir e a gente vai transmitir. Eu sim. vejo muito isso. Então, eu acho que tem ainda um crescimento muito grande. Mas como é que você vê que onde pode ter esse crescimento, sabe? Como Sim. fortalecer a tua área de atuação? Existe uma concorrência muito clara assim, no mercado, né? Ainda mais aqui em São Paulo. Tem muitas e muitas empresas da área que veio na pandemia ou antes da pandemia e estão aí no mercado. Na verdade, o que eu oro, o que eu torço que aconteça é que não haja uma desvalorização do mercado, né? Que não haja uma prostituição do mercado. Mas mesmo se houver essa prostituição do mercado, aqueles que entregam inovação, que entregam compromisso, que entregam esse comprometimento com o sonho do cliente, esses caras eles vão sempre deslanchar, vão sempre, né? É a diferença de preço e valor, né? Exatamente. Então, a minha dica, assim, sabe, do fundo do meu coração mesmo se comprometa com o cliente, se comprometa com a entrega, sabe? E você, cliente, não imagina, não, meio que sempre esteja atento ao que você está contratando, né? Então, você, cliente, você, agência, cara, se o cara te passou um orçamento de valor X, aí chega um outro cara e te passa um valor Metade muito do mais preço? abaixo, metade do Pode preço, acreditar, tem. cara,
tenta encontrar o porquê dessa diferença. Porque às vezes o cara vai ali com tipo um notebook, uma tipo um webcamzinha da vida e fala que vai te entregar o que 4 câmeras tipo broadcast, o que uma grua iria te entregar e não vai te E entregar. não é brincadeira, uma câmerazinha dessa que a gente tá aqui, uma Blackmagic. Quanto Sim. custa uma Blackmagic hoje, cara? 15 mil sem a lente, Uma né? câmera, Exatamente. Só né? o corpo, né? Fora a Entendeu? lente. Aí pensa aí, 4. Você tá puxando meu microfone, chutando aqui. cara. Tava querendo te Esse derrubar. microfone é caro também. hein? Não, esse, estamos falando disso agora. Não, então é isso. Então, assim, a nós, que somos a empresa ali, os fornecedores, vamos nos atentar para sempre nos entregar, sempre oferecermos ali para o nosso cliente a solução mais profissional possível. Esse seu chamado é muito importante, inclusive eu dou um curso que eu meio que abro com isso, porque culturalmente no nosso país, né, e, enfim, historicamente a gente entende o porquê disso. Os serviços, às vezes a gente espera que a gente vai ser enganado, que o cara vai cobrar mais caro, que o cara vai combinar uma data e não vai entregar, porque a gente encontra muito isso, né, em serviços gerais, que a gente vai arrumar o nosso carro, vai arrumar alguma coisa em casa, aí não é no dia, aí precisa de um pouquinho mais, porque o cara esqueceu de não sei o quê. E aí, quando a gente chega ali para atender um cliente em eventos, não é muito diferente, porque é um ser humano que tem experiência com serviços, e algum deles tem esse trauma lá nas costas, né? O que a gente pode fazer com relação a isso para melhorar até o nosso país? Porque olha a escala que isso toma. Quando a gente vai lá, o cara está com medo, né? Tá ali com os paradigmas dele. A gente entrega na hora, certo? A gente faz um pouquinho mais, cara, do que o contratado, né? A gente para e faz o que o Suza falou de ouvir, cara. Na hora que você senta com o cara, em vez de ficar tentando vender, você fala, mas o que você quer mesmo? Me conta aqui. Põe a nota o negócio. Cara, o cara não acredita, é uma experiência nova de serviços para eles, né? Então, esse é um trabalho nosso do mercado de eventos também, de escutar, né? De escutar e de evoluir como um todo, cara, de prestar um serviço de muito boa qualidade. Quando a gente tem alguém que está de passagem, o cara está de saco cheio, dá uma resposta atravessada, ele queima o filme do mercado inteiro, né? Isso é um problemaço, e até complementando né, o que você falou, e tem a ver com o que o Suza falou também, a questão da prostituição do mercado. Às vezes, uma empresa ou um determinado serviço quer entrar de qualquer forma, joga o valor lá para baixo, ele tem até prejuízo naquilo que ele vai fazer, se ele quiser entregar na mesma qualidade, mas ele faz isso querendo se colocar, e muitas vezes isso enfraquece o mercado como um todo e não possibilita que quem está chegando também venha a cobrar o valor justo pelo trabalho que é entregue. Cobrar né? bem e entregar bem, né? Exatamente. Num evento de 8 horas que você vai estar na plenária, às vezes um técnico, não sei, cada um tem uma opinião. Às vezes é muito tempo o cara não poder usar o celular nenhuma vez, né? Mas, por exemplo, na hora que você vai começar um evento, ou um evento de 1 hora, faz sentido, cara, a sua equipe, né? Eu estou falando aqui na visão como um coordenador ali daquela equipe. Do cara tá no celular, cara. Tá começando, cara. É um momento, vai ser 1 minuto muito importante. Depois que deslanchou, entrou tudo, entrou a vinheta no tempo certo, a musiquinha, a luz, o microfone tá funcionando. Ah, tá bom, passou meia horinha, vou dar uma aqui, preciso ver alguma coisa. Mas isso você está falando... Agora, são esses detalhes que a galera precisa. Porque o que eu tô falando, que parece um absurdo. Fala, pô, Nicolás, mas isso é o básico. Mas não tem um evento, cara, que você não olha pra house e no momento tem isso e não tem 3, 4 ali vacilando, viajando, cara. Isso é uma coisa muito importante. A minha mulher até reclama. Que às vezes eu falo assim, pô, você tá lá no evento o dia inteiro, você não tem um tempo para olhar, você fica o tempo inteiro no palco apresentando. Eu falei, não, eu não fico. Eu fico, às vezes, assistindo uma palestra de 1h30. E 1h30 não dá para olhar o celular. Eu falo assim, sabe por que não dá? Porque naquela 1h30, de repente, tem 40 segundos que são um pepino que era que eu importantes. preciso correr pro palco. E se eu me desligar e casar os 40 segundos ali com 40 que eu leia uma mensagem, pode desencontrar. Meus primeiros esse 5 anos problema, em né? direção, os primeiros 5 anos, eu não punha a cadeira na house para eu sentar, para eu ficar de pé. Porque eu estava inseguro, eu sabia disso. E a minha velocidade de resposta sempre, né, em pezão aqui, cara, no palco, era muito mais rápida. Eu não punha a cadeira. Quem trabalhou comigo no comecinho aí, 2006, né, nos 5 anos, sabe, não tinha cadeira na house. Eu passava às 6 horas de evento, 6 horas em pé. Não sento, cara. Depois que eu ganhei um baita conforto, uma segurança no meu próprio trabalho, que eu comecei a me dar o luxo de sentar a bunda na cadeira para assistir. Então, isso é muito importante, né? Cara, demais, assim, eu também sou muito cobrado com isso, assim, o André mesmo, tinha vez lá que ele me mandava mensagem, eu só ia te responder à noite, né? É isso. Salve, Andrezeira, beleza? Tava no evento, cara, tava offline, porque eu tenho um pouquinho de déficit de atenção, assim, né? Eu tenho um pouquinho Hoje de em TDAH. dia todo mundo tem.
O João não tem. Não, João não. Eu tenho, mas assim, existe em mim. Cara, Olha lá. corta pro cara comendo Big Mac. Existe em mim aquele hiperfoco. O meu hiperfoco é o evento, é a house, é o tipo o play ali. Fico focado, sabe? Se é ali fazendo direção, eu fico fazendo direção igual o André, focadão. Fico ali naquele nível de atenção, tipo um leão mesmo, sabe? Já presta a dar o bote ali. Igual o André. Isso. E Mas tem que é ser isso, esse assim. né? segundinho que você falou. É. Foram 6 horas. Mas, cara, teve 2 momentos que era aquela que a gente precisava responder na hora. E aí você É tem isso. que estar Esse é ligado. o nosso trabalho, cara. É isso. É. Inclusive, Exatamente. também, eu sempre faço essa orientação também para o meu time. Time, vamos entregar. Depois que a gente entregar, aí é happy hour, e aí a gente vai lá, tira uma onda, mexe no celular. É entrega, é entrega. Não dá para a gente ser comprometido com o sonho do cliente se a gente está já pensando em outros sonhos de outros clientes. Ou no respondendo nosso e-mail, mesmo, né? Ou no nosso. Não dá, cara. É. Não, tipo, não tem como. Então, eu também sou super a favor disso, super partidário, porque eu também aplico isso ali no meu dia a dia. Pô, sensacional, cara. Que grande dia, papo né? e que dica, né, no final de ser focado e comprometido com aquilo que se faz. Eu acho que uma grande dica é a gente, seja a área que for, seja aquilo que você for fazer, seja focado e comprometido. Quer saber uma outra grande dica, Qual? doutor Suzarte? Use matuquinhos. Cara, Esse isso é o incrível. momento, você viu a deixa, né? Eu tô Não, aprendendo tá com você, pegando jeito, cara. Matuquinhos, suportes universais aqui para microfones, cara, para plenária. Então você precisa apoiar um microfone, não pode deixar de ter o seu matuquinho. Eu acho que a equipe É tá capaz de trazendo... aparecer um microfone É, a aqui equipe do que- nada. vai- Tá vendo? cara, Vai aparecer só um faltava microfone só aparecer para um microfone do nada. apareceu. Não E você põe acredito, aqui. obrigado. pras Então o pessoas microfone, o bastão, cara, na Não, mesinha ó, de sem o vidro. matuquinho, o que pode acontecer Sem no o microfone? matuquinho, Ele o que tá roda, acontecendo, ele pode cara? cair com Caiu. o matuquinho. Então imagina o seu evento ali, o CEO da empresa sentadinho na mesinha de vidro, microfone tranquilo, sem fazer barulho, o material dele também não ficar fazendo quando o cara fala, ó, responde e devolve o microfone, não faz aquele pac, plec na mesa. Maravilhoso. Matuquinhos, o arroba tá aí, é do nosso super parceiro, a empresa aí, João João Matuque, ele pode até aparecer do nada aqui, o nosso empreendedor, João Matuque. Olha aí. Seus problemas Nossa. acabaram. Chame É o muito Matuquinho. E também agradecimentos aos nossos apoiadores aqui, o estúdio, por É favor. isso, vamos faça chegando as no honras. final, então é isso? Vamos caminhando Então, pro Suza, final aqui. prazerzaço, cara. Que conversa maravilhosa. Acho que é um tipo de cara que cabe outras conversas, hein? Pô, vamos nessa. Puta, Vamos obrigado nessa. demais. Mas eu senti cara. falta da pergunta do livro. Então me vamos, preparei indica pra isso. isso. Então, Você se por preparou? favor. Me preparei pra Então isso. indica o livro. Você já indicou o profissional? Ele Agradeço indicou muito. você Foi no muito começo gentil. e eu implorei para que ele me indicasse. Ele me É, indicou não, assim, também. ele meio que indicou ali. Pau. E um livro, cara, pra galera. Pode ser de qualquer área, hein? Cara, o livro eu vou ser disruptivo, hein? Porque a maioria sempre indica um livro técnico, um livro da sua área. O livro que eu vou indicar hoje chama... Kama Sutra. Ô, Chama... chama A Recompensa da Honra, de John Bevere. É um livro que o cara ensina e fala muito sobre honra, sobre você honrar outras pessoas. Então, o que a gente falou aqui agora há pouco, de o cara ficar ali horas, sei lá, 1 horinha sem mexer no celular, às vezes o cara tá tão maluco para poder mexer no celular, mas ele fala, não vou mexer porque o meu diretor pediu. O cara está te honrando, velho. Então, o que falta hoje no mercado em geral, mas muito assim, tipo, nesse nosso meio, é esse lance. É o lance de respeito, de honra, de entender a posição de cada um ali. Então, esse livro, John Bevere, A Recompensa da Honra, ele vai te ensinar muito sobre honrar pai, mãe, chefe. E é um livro que eu indico sem medo, assim, baita porque dica, cara. Pô, É muito legal. sensacional. Não, e parece que ele fechou o tema todo, né? É. Porque mandou muito, cara. Mas existe uma recompensa na honra, hein? Leia esse Existe, livro. é isso. Eu acho que a gente tá aqui junto hoje, feliz, trocando essa ideia, já é um pouco dessa recompensa aí, Sim, cara. sim, é com verdade. toda certeza. Aliás, é uma honra estar Pra aqui gente com é uma vocês. honra também, cara. E vocês serão É recompensados uma por honra isso. você aí também estar assistindo a gente, uma honra pra gente aqui, maravilhoso, né, cara? Já pedimos para se inscrever no canal. Temos Agora que tem a agradecer arroba do nossos estúdio. apoiadores aqui.
Fala do arroba Isso. do estúdio. Arroba do estúdio? É. BRN. Ah, achou que eu não BRN sabia. Estúdio, muito Nossa, bom. eu li de longe, hein? Nossa. Obrigado aí, galera do estúdio, o Henry, o Rafael, o Gustavo, o Brunão, muito obrigado aqui pelo espaço, cara. Deixa eu Fez falar uma um pouco baita sobre o diferença. Fala do Pode Brunão falar. aí. Cara, o Brunão é meu brother. Eu não conheço o Brunão, ele é meu brother agora também. Cara, conheço o Brunão Vai antes tá da nada. pandemia. Pô, o Brunão, ele é um cara ímpar, assim, sabe? Tem um coração muito grande. A gente tem uma parceria muito legal que quando ele precisa de equipamento que eu tenho e ele não, eu disponibilizo. Quando ele tem e eu não, ele disponibiliza para mim. E a gente tá numa parceria de anos já. Animal, já trabalhei muito para ele já trabalhou para mim. A gente se conheceu, ele trabalhando para mim. Que legal. Um job para Smart Fit lá que eu fechei em 2019. Eu não podia fazer, não tinha quem fazia. Chamei ele, achei ele num grupo aí. A gente foi lá, bolou uma ideia e tal. Ele falou que me entregava e desde então nós somos amigos. Então, Brunão, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado aí, né, por esses equipamentos também ao nosso favor aqui. Você é monstro, meu irmão. Eu te amo. Pô, que lindo. Ó, não precisa encerrar com mais nada, porque Eu o te amo amor também, prevalece. doutor. Eu também te amo, Nicolau. Valeu, Matuquinho, Suzinha. sinta-se amado. Matuque, aparece Tudo aqui pra dar um tchau pra brigadíssimo. gente, cara. Pode dar um tchau aqui. Nossa, Se prepara irmão, para muito subir os chique, créditos. Solta a trilha branca. Dê porque o eu like sei no que vídeo, tem hein? trilha. Dê o like no vídeo, se inscreva Vai no desonrar canal. nós aqui, velho. Pra Desfoca ficar sua legal, inscreva no canal. Olha aí, e com esse mote, fechamos o nosso fórum.